Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a correlação entre o cultivo de arroz, adubação e emissão de CO2. Essa equipe é formada por Pedro, Igor e Samuel. Vou falar um pouco aqui sobre a introdução do arroz, né? Que ele ocupa uma posição estratégica na segurança alimentar, sendo um dos principais cereais consumidos mundialmente. No entanto, a sua produção está ligada diretamente à emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. À direita ali a gente tem uma imagem, né, ilustrando um pouco dessas porcentagens, né, dessa emissão desses gases na nossa atmosfera. O próximo slide é o processo que envolve a produção e difusão do metano. No cultivo do arroz irrigado, a produção e a emissão do metano ocorrem predominantemente durante a safra, quando o solo está coberto por lâmina de água, com ausência de oxigênio livre no solo. Já o óxido nitroso, embora possa ser produzido logo após o alagamento do solo, possui emissão potencialmente maior no período de entre-safra, devido aos ciclos de umedecimento e secagem do solo que estimulam a ocorrência dos processos de nitrificação e desnitrificação, responsáveis por sua produção. Ali a gente tem uma imagem também, né, ilustrando ali a planta do arroz, com a lâmina de água, o solo oxidado, né, o solo reduzido e a questão da transformação ali da matéria orgânica, com a emissão do CH4. No próximo slide a gente tem aqui os processos biogeoquímicos, né, que as emissões dos gases de efeito estufa em sistemas agrícolas resultam de transformações biogeoquímicas complexas, né, mediadas principalmente por micro-organismos do solo e influenciadas pelo manejo agronômico. O primeiro aqui é o metano, que no arroz irrigado, a manutenção da lâmina de água contínua ela cria condições redutoras, favorecendo a metanogênese. Temos também o dióxido de carbono, a mineralização de matéria orgânica, especialmente com incorporação de resíduos vegetais e preparo intensivo do solo, que contribui para a liberação do CO2. E por último, o óxido nitroso, que fertilizantes nitrogenados, quando aplicados em solos úmidos com uma boa aereação, podem induzir o processo de nitrificação, que a gente comentou no slide anterior, né? E desnitrificação também, sendo o arroz de sequeiro mais suscetível a esse tipo de emissão. Então, olá, eu sou o Samuel, vou estar falando um pouquinho um comparativo técnico aqui do arroz irrigado e do arroz de sequeiro, tá? Então, vamos lá. Primeiramente ali, de forma mais fácil para entender ali, no número 1 ali, o solo alagado, muito gás metano. Então, quando o arroz fica sempre alagado, o solo fica sem oxigênio. Isso faz crescer bactérias que produzem metano, né? Um gás que aumenta o aquecimento global ali, né? Como acontece em pântanos e brejos, tá? Na 2 ali é a perda de adubo na água. Se a gente joga ureia, por exemplo, direto na água, ela pode evaporar na forma de amônio e o solo perde o adubo. Então, depois o que sobrar pode virar outro gás poluente, né? O óxido nitroso, que também prejudica o meio ambiente, tá? E na 3 ali, menos óxido nitroso, mais gases poluentes no total. Por causa da água parada, o solo não produz tanto óxido nitroso como em solos secos, né? Mas o problema é que o arroz irrigado acaba soltando mais gases de efeito estufa no geral. Tá? Aí já no arroz sequeiro, no 1 ali, solo com ar, menos metano, né? Mais óxido nitroso. No arroz de sequeiro, o solo não fica alagado. Como tem mais ar, quase não se forma metano. Porém, né, como o solo fica mudando entre seco e úmido, as bactérias produzem mais óxido nitroso, que é um gás poluente. Lavouras de arroz assim, plantadas em regiões com chuva intercalada com período de sol. Então, pode ser bem prejudicial também para o meio ambiente. E na 2 ali, solo com mais palha, mais gás carbônico. Quando tem bastante resto de planta, como palha ou leguminosas, de adubação verde ali, né? As bactérias do solo respiram, entre aspas, assim, né? Mas
e decompõem esse material, né? Então, tipo, liberando o gás carbônico, que tem é um gás que contribui para o aquecimento global. Como exemplo ali, áreas de arroz de sequeiro, que fazem rotação de culturas de feijão, soja, ou usam palha de cobertura. Então, em resumo, o arroz irrigado acaba poluindo mais no total, principalmente por causa da alta emissão de metano ali, né? Que é um gás de efeito estufa muito mais potente que o gás carbônico e o óxido nitroso, tá? Olá, eu sou o Igor Nogas. Nesse slide vemos os principais nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas, como nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros. Cada um tem uma função específica, desde a formulação da clorofila até a regulação de processos metabólicos. No lado direito é abordado o impacto ambiental das formas de adubação, com destaque para o nitrogênio. Ele é o nutriente que mais contribui para as emissões de gases de efeito estufa, principalmente o óxido nitroso, por conta das perdas por volatilização e lixiviação. A escolha da fonte de fertilizante e tipo do manejo, como o uso de ureia com inibidores enzimáticos ou adubação controlada, podem reduzir bastante essas perdas e impactos. Bom, nesse outro slide sobre estratégias de mitigação, aqui são apresentadas algumas estratégias de mitigação das emissões na agricultura. Entre elas, o uso de fertilizantes de eficiência aumentada, que controlam a transformação do nitrogênio no solo e o parcelamento da adubação, ajustando ao estágio da planta para evitar perdas. Também destacamos a adição de matéria orgânica estabilizada, como biochar, que aumenta a estabilidade do carbono no solo, e práticas como o plantio direto e a rotação de culturas, que contribuem para o sequestro de carbono e o uso mais eficiente dos nutrientes. Bom, contudo, concluímos que as emissões de gases de efeito estufa na risicultura são diretamente influenciadas pelo sistema de cultivo, manejo da água e adubação adotada. O arroz irrigado tende a liberar mais metano, enquanto o arroz de sequeiro contribui mais com o óxido nitroso. Por isso, o manejo racional dos fertilizantes e o uso de tecnologias mitigadoras são fundamentais para reduzir a pegada de carbono da produção, mantendo a produtividade com sustentabilidade.